Quando eu terminei, eu tive que atualizar meu Scooby com o pé, porque minha mão só ficava aplaudindo. E aí, mundo, bem-vindos à Premiação Literária, onde nós faremos uma retrospectiva dos livros lidos em 2020 e um balanço dos melhores e dos piores livros lidos durante o ano. Mas antes eu gostaria de desejar um ótimo 2021 para todo mundo, que esse ano traga muitas coisas boas, principalmente a vacina, e que todo mundo tenha muito sucesso, muita felicidade. E gostaria de agradecer a todo mundo que participou, comentou, se inscreveu, compartilhou os vídeos e o conteúdo aqui do canal. Vocês com certeza fizeram o meu 2020 muito melhor. Então, se você não for inscrito, já se inscreve agora, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, que assim vocês ajudam muito na divulgação do canal. Também convido vocês a me seguirem nas outras redes sociais, que são o Instagram, onde eu compartilho umas coisas mais pessoais da minha vida, e o Scooby, onde eu sempre atualizo sobre as minhas leituras atuais. E lembrando que se vocês quiserem comprar qualquer coisa mesmo na Amazon, um livro, um lápis, um liquidificador, por favor, compre usando o meu link, ele sempre fica aqui na descrição, e comprando por esse link vocês ajudam muito o canal. Agora vamos começar a premiação. Eu vou falar inicialmente as estatísticas dos livros lidos, e depois eu vou fazer as premiações, né? Falar qual foi o melhor, qual foi o pior, a decepção, a surpresa, etc e tal. Em 2020 eu li 132 livros, foi assim o meu recorde dos recordes. Por conta da pandemia eu tive mais tempo livre aí para dedicar à leitura, então isso acabou salvando o meu ano. E dentre esses livros, 56% foram de autores homens e 42% foram de autoras mulheres. Eu não gostei tanto desse número, eu queria equilibrar bastante, deixar bem certinho, porque eu gosto de dedicar e ler mais livros escritos por mulheres. Então nesse ano de 2021 eu com certeza pretendo mudar essa meta para ficar no mínimo 50 e 50. E entre a nacionalidade dos autores, 42% são estadunidenses, 30% são brasileiros, 13% são britânicos e 15% são outros. E nesses outros temos japonês, que eu li bastante por conta dos mangás, também teve canadense, norueguês, russo, holandês, português, coreano, australiano e irlandês. Acho que falei tudo. Enfim, foram 12 nacionalidades que eu conheci através dos livros. Eu achei muito bom que eu consegui ler mais livros nacionais, mas ao mesmo tempo fiquei um pouco chateada por ter lido tanto estadunidense. Foi um número que eu tentei diminuir, mas não deu muito certo. Então em 2021 vou tentar dar uma diminuída aí nos livros estadunidenses e descobrir novas nacionalidades. Vamos ver se eu consigo. Dentre os livros que eu li, 28% foram livros clássicos e outros 72% foram não clássicos, contemporâneos. E eu fiquei satisfeita com esse número, acho que eu consegui aproveitar bastante os livros clássicos. Pretendo manter isso ou aumentar um pouquinho mais em 2021. Entre os livros lidos, 95% foram de ficção e só 5% de não ficção. Eu realmente não sou tão chegada assim a livros de não ficção, eu prefiro muito mais aquela viajada tal, no mundo da ficção. Porém eu tô feliz aí mesmo com esses 5%, porque mesmo sendo pouquinho eu consegui ler livros de não ficção esse ano. Agora sobre os gêneros, 19% dos livros lidos foram de terror, 16% foram de suspense, 13% de ficção científica, 12% de fantasia, 12% de drama, 8,5% de New Adult, que é aquele novo adulto, normalmente de personagens que já saíram da escola com mais de 18 ou 20 anos, 8,5% de Young Adult, que são aqueles jovens adultos, sabe, personagens que ainda estão na escola, e 11% foram outros, que foram gêneros que eu li bem pouquinho, então não achei necessidade de falar. Eu fiquei bem surpresa que o gênero mais lido foi terror, sendo que os meus gêneros preferidos são suspense e ficção científica, mas isso se deve principalmente ao mês do Halloween, que eu me dispus a ler bastante livros de terror clássicos e tal. Fora isso eu gostei, achei que ficou bem equilibrado, não teve nenhum que foi disparado maior que os outros, eu li um pouquinho de cada e eu fiquei bem satisfeita com isso. E agora o estilo da obra que eu li foi 65% romance, que são aqueles livros mais longos, assim, com mais de 200 páginas. 16% foram HQs e mangás, 15% foram de ou contos sozinhos ou livro de contos, e 4% foram outros, que aí tem fábula, livro infantil, novela. E eu também gostei de como ficou, claro que livro romance, assim, ganha em disparada, mas eu gostei que eu consegui ler bastante HQs, mangás e contos, que é um tipo de literatura que eu gosto muito também. Agora vamos para a premiação. Eu vou falar a categoria e o livro vencedor. O primeiro prêmio vai para o maior
melhor livro lido. E esse livro é Sob a Redoma, do Stephen King, com suas 960 páginas. É um calhamaço que eu me arrisquei a ler e eu amei. Eu consegui expressar mais o meu sentimento e tudo o que eu achei sobre o livro no vlog de leitura que eu fiz, que eu vou deixar aqui nos cards. Eu não vou me aprofundar muito sobre ele aqui, porque eu vou falar dele um pouquinho mais pra frente e também porque vocês podem saber tudo no vlog. E o prêmio de menor livro lido vai para A Lápide da Bruxa, um conto de terror nacional do Rafael Santos, que tem só 7 páginas. E o prêmio de autor e mais lido vai para Stephen King, o mestre do terror, é claro, né? Eu já tava esperando que seria ele, ou ele ou a Colleen Hoover. A Colleen Hoover ficou em segundo lugar. Esse ano eu li 9 livros do Stephen King. Eu esperava que fosse no mínimo 12, sabe? Um por mês. Mas eu espero que eu consiga consertar isso em 2021, ler um pouquinho mais dele. Afinal, o cara tem 70 livros. Eu não pretendo ler tudo, mas eu pretendo ler muitos. Então eu tenho que, né, adiantar. E o prêmio de surpresa literária vai para Doutor Sono, outro livro do Stephen King. Pois é, ele foi uma grande surpresa porque ano passado eu li O Iluminado, foi meu primeiro livro do King e, cara, foi assim, o meu desapontamento do ano. Eu não gostei, não consegui me conectar, tava esperando outra coisa do livro. Então eu fui ler a continuação de O Iluminado, não esperando muitas coisas, né? Mas eu amei o livro, amei a história e eu acho que o que mais fez eu gostar do livro foi o meu apego aos personagens. Eu gostei muito deles, principalmente da Abra, que é uma menininha aí que é iluminada também. Nesse livro a gente consegue ver que o pai do Danny, que é o personagem principal, apesar de tudo que aconteceu no primeiro livro, ele não era um monstro. E o próprio Danny reconhece isso porque o Danny virou o próprio pai, sabe? Ele pega os hábitos do pai. E, assim, o que acontece nesse livro não tem tanta relação com o que aconteceu no O Iluminado. É só o mesmo personagem e o que aconteceu no futuro dele. E a sinopse é mais ou menos a seguinte. Existe pessoas iluminadas, pessoas que têm meio que um sexto sentido. E existe uma gangue, assim, meio que de bruxos, vampiros, não sei nem dizer o que é aquilo, que suga o poder desses iluminados pra conseguir ter vida eterna e muitos poderes e uma coisa assim. E daí o Danny, com essa menininha Abra, acabam se metendo aí numa confusão com essa gangue. E nessa categoria de surpresa literária também vou fazer uma menção honrosa a Harry Potter, que é um livro que eu reconhecia a fama, até gostava dos filmes, mas não tinha uma vontade de eventualmente lê-lo algum dia. Mas aí eu li o primeiro livro e me apaixonei logo de cara, eu realmente não esperava que isso fosse acontecer. E o prêmio de decepção literária vai para... E é uma pena eu dizer isso, mas o livro que mais me decepcionou esse ano foi Colega de Quarto, do Victor Bonini. É um thriller investigativo aí, e eu amo livro desse gênero, nacional, né? E muita gente mesmo fala bem do autor Victor Bonini. Falam que ele engana a gente direitinho. E assim, eu realmente não esperava ali aquela resolução, mas eu não gostei do livro, não gostei do personagem principal, não gostei dos outros personagens também. O que acontece nesse livro? Um garoto está sendo assombrado por uma pessoa ali no apartamento dele. Ele não mora com ninguém, mas acontecem várias coisas que parece que ele tem um colega de quarto. E ele é um garoto assim muito snob, muito chato, riquinho. E aí ele vai procurar a ajuda de um advogado, que ele já ouviu falar bem desse cara aí, que ele sabe desvendar uns mistérios. Só que esse menino, ele é meio assim, ele não pediu ajuda, ele falou assim, toma quanto dinheiro você quiser, sabe, posso te subornar, por favor, vai lá me ajudar. Na verdade, nem por favor ele pediu. E aí, enfim, acontecem umas coisas, mas depois esse advogado aí, que é o personagem principal, ele vai começar a investigar esse caso e tal. E foi como eu disse, eu não gostei dos personagens, da resolução do mistério. Não gostei, fiquei desapontada com esse livro. E eu tenho outro livro do Victor Bonini aqui pra ler, que é O Casamento, só que tem esse mesmo personagem principal. E aí agora eu já não sei se eu leio, provavelmente eu vou ler, né? Não vou me desfazer do livro sem nem ter começado. Mas fico com um certo receio. Mas além desse, teve vários livros que me desapontaram esse ano. E se vocês quiserem, acho que eu posso até fazer um vídeo de todos os livros que me decepcionaram no ano de 2020. E o prêmio de melhor releitura vai para A Menina que Roubava Livros. Não podia ser outro. Eu também não reli tantos livros esse ano, acho que só uns 3, sei lá. Mas esse... Olha, o que aconteceu com esse livro? Tenho que agradecer imensamente a Nina, do canal Hora de Ninar, por me fazer reler esse livro, porque assim, tanto eu quanto ela, a gente leu esse livro assim que ele foi lançado, mais ou menos, só que eu tinha tipo 11 anos, eu ainda não tinha estudado sobre nazismo, sobre Segunda Guerra Mundial, então eu não entendia muita coisa do livro. Então eu lia, primeiro que essa narrativa desse livro, ela é muito difícil, então você tem que penar, assim, pra conseguir passar as primeiras páginas. Eu já sei até de cor, assim, palavra por palavra do prólogo, de tantas vezes que eu tive que relê-lo. Isso quando eu tinha 11 anos, 12 anos também.
Eu ficava tentando, toda vez tentava começar a ler, mas não conseguia avançar. Eu acho que eu abandonei esse livro na metade, eu nem lembro direito se eu terminei ou não, eu nem lembrava mais da história, só desse começo. E aí eu tinha esse receio do livro, de que eu não ia gostar, que eu não ia conseguir ler, que eu não ia entender, então eu nunca peguei pra reler depois que eu já era mais velha e já entendia as coisas. Aí esse ano eu tava conversando com a Nina e daí ela falou, sugeriu da gente reler esse livro juntas e, nossa, a melhor coisa que aconteceu no meu 2020. Foi realmente difícil conseguir encarar esse tipo de leitura, porque é a morte narrando o livro, e aí é muito melancólico, tem, assim, uns entendimentos que às vezes é difícil da gente captar. Aí eu comecei a ouvir o audiobook ao mesmo tempo que eu li o livro, e aí eu comecei a entender tudo muito melhor, fluiu, assim, a leitura. Gente, sim, melhor livro da minha vida, eu acho, assim, virou meu super favorito. Eu nunca me apeguei tanto aos personagens quanto eu me apeguei nesse livro. E é surpreendente isso, né? Como um livro que eu não gostava, que eu tinha receio, que eu achava que não ia entender, se tornou o melhor livro de todos. O prêmio de melhor HQ ou mangá vai para Sandman, do Neil Gaiman. Neil Gaiman é um autor de fantasia, ele já escreveu Coraline e eu gosto muito dele. E aí esse ano eu decidi me aventurar aí lendo Sandman, que é uma série de graphic novels de muito sucesso, e o universo que o autor criou é tão mágico, único e assim, imenso. Nessa série existem os 7 perpétuos, que são irmãos, que são perpétuos, e eles são muito poderosos e cada um tem meio que uma função, digamos assim. Esses irmãos são destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. E a série foca, é claro, no sonho, que é o Sandman, que o poder dele é sobre os sonhos das pessoas. E eu acho tão incrível como os autores conseguem criar mundos fantásticos assim, sabe? Deve ter muita criatividade para ser capaz de tudo isso. E o prêmio de melhor conto vai para... Nessa categoria eu vou ter que dar uma roubadinha e colocar 2 contos que foram meus favoritos de 2020. E os 2 são de terror, eu acho que é por isso que terror acabou sendo o gênero que eu mais li, porque eu gosto muito de ler contos de terror. O primeiro é Janete a Entortada, do Robert Louis Stevenson. É aquele mesmo autor de O Médico e o Monstro e A Ilha do Tesouro também. E esse conto tá na coletânea do autor da editora Darkside, que foi o livro que eu li. Acho que foi o único livro que me deixou com medo mesmo, não queria dormir no escuro mais. Por isso eu gostei tanto desse conto, achei que foi muito assombroso. E o outro é O Enigma da Pedra, do Tarsis Magellan, que é um conto nacional que tá disponível no Kindle Limited. Nesse conto, uma família tá assim, vivendo de boas na sua casa, assim, meio uma fazenda, e aí cai um meteorito. E aí muitas coisas doidas vão acontecer, e esse livro eu senti muita influência do H.P. Lovecraft, principalmente daquele conto A Cor que Caiu do Céu. E eu gosto muito dessa história, de todo o terror cósmico, que é aquele terror que faz a gente ter medo do desconhecido. O prêmio de melhor livro nacional vai para... Eu fiquei um pouco em dúvida entre o que ganhou e também Se Deus Me Chamar Não Vou, que é um livro nacional que eu amei, mas o que ganhou, assim, não podia ser outro senão O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Inclusive, esses 2 livros estão disponíveis no Kindle Limited, tá? O que dizer sobre O Peso do Pássaro Morto? Gente, é um livro cruel, triste, horrível de se ler. Eu realmente não recomendo pra todo mundo, ele tem muitos gatilhos, acho que é o livro com mais gatilhos que eu já li. E por que eu gostei tanto do livro se ele é assim, né? Justamente por causa do que o livro faz a gente sentir. A autora conseguiu expressar os sentimentos, as angústias, tudo de um jeito que a gente sente na nossa pele, sabe? Ele é escrito de um jeito assim, em versos, que faz a leitura ser muito fluida e ao mesmo tempo muito impactante, assim. Quanto mais cruel esse livro é, mais real ele é também. E esse livro não é baseado em uma história real, mas com certeza é a realidade de muitas mulheres no mundo. Agora chegamos aos 3 melhores prêmios. O primeiro é o melhor livro do ano, que vai para... Para essa categoria também vou ter que dar uma roubadinha e botar 3 livros. O primeiro é O Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie. Eu amo a Agatha Christie, mas eu nunca amei tanto um livro dela quanto esse. Aqui o personagem principal, o Hercule Poirot, ele já tá aposentado e aí ele vai morar em uma cidadezinha mais pacata e acontece ali um crime, tem um mistério e ele começa a investigar. E como ele tá aposentado, ele não tem a ajuda do amigo dele, que eu já até esqueci o nome, porque eu sempre fico pensando no Watson, que é amigo do Sherlock Holmes. Mas enfim, então uma pessoa ali que começa a ajudar ele é um médico da cidade. E como é um livro narrado em primeira pessoa, é muito fluido, muito rápido de ler, mesmo sendo um livro antigo, tem uma linguagem muito tranquila assim pra leitura. E eu tava lendo, pensando 1000 teorias na minha cabeça, mas nenhuma tava chegando perto assim da resolução. Quando eu tava no final, antes de revelar tudo, meus 2 neurônios começaram a
trabalhar direito. Aí eu fui ligando os pontos, tudo foi fazendo sentido na minha cabeça. E aí era uma resolução que fazia tanto sentido que eu pensei, ó, se não for essa resolução, eu nem quero mais saber desse livro, nem vou gostar dele. Mas era sim aquela resolução. Eu fiquei muito feliz de primeiro ter conseguido acertar, mesmo já estando no final com todas as pistas na minha cara, assim. E aí comecei a recomendar esse livro pra todo mundo, falei pra minha família ler, fiquei panfletando ele pra todo mundo que eu conhecia. E agora sim, do fundo do meu coração, leia esse livro, tá? Se for começar a Agatha Christie, começa com esse. Outro livro que também tá nessa categoria de melhores do ano, que quando eu terminei eu tive que atualizar meu Scooby com o pé, porque minha mão só ficava aplaudindo, foi Psicose, do Robert Bloch. Mais um clássico e outro livro de terror aí pra falar. Esse livro também tem um filme espetacular, mas o livro é melhor. E o meu amor por esse livro não se deve nem ao mistério e ao que acontece aí, e sim por causa de todos os diálogos perfeitos, incríveis, maravilhosos que tiveram nesse livro. Todas as reflexões que quando eu li eu ficava pensando, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? E também uma frase, assim, no final, que só aquela frase já foi tudo pra mim. Aqui nesse livro, a Mary, ela trabalha assim no escritório e ela passou toda a vida dela praticamente cuidando da família dela, né, da mãe dela que era doente, então ela não dedicou muito tempo da vida a si mesma. Até que surge uma oportunidade ali dela fugir com um dinheirão e aproveitar a vida dela, então o que ela faz? Isso mesmo, ela foge com um dinheirão. E ela fica dirigindo por horas e horas tentando chegar onde ela ia. E aí ela decide parar em um motel ali da beira da estrada, porque tava chovendo muito, ela mal conseguia enxergar a pista, e também pra refletir, sabe? Parar pra pensar se o que ela tava fazendo era o mesmo que ela queria ou foi só, sim, um impulso. E aí a nossa querida personagem desaparece. Aí começa um investigador procurar ela, e não é nem porque ela tá sumida, assim, por causa do dinheiro que ela roubou, e também a irmã dela começa a procurar ela, porque realmente tá preocupada, né, que a irmã sumiu. E esse filme, na época que ele foi publicado, foi assim, um choque, porque as pessoas ficaram muito impressionadas com o final. Atualmente, assim, se você já leu bastante livros de terror e mistério, você já consegue adivinhar ali o que vai acontecer. Mas por todas essas coisas que eu já falei, esse livro foi sim um dos melhores desse ano. E eu não podia deixar de citar, como um dos favoritos, Coraline, do Neil Gaiman. Eu amo Coraline desde que eu assisti o filme pela primeira vez. Um dos melhores filmes, fez muita parte da minha infância. E eu nunca tinha lido o livro. E aí a Intrínseca reimprimiu nessa edição incrível, impecável, maravilhosa. Ainda bem. Com a leitura do livro eu pude perceber que tudo que eu achava do filme na infância, também achei do livro já adulta, que perfeito, Neil Gaiman, olha, meus parabéns. Eu fico tentada a dizer que eu gosto um pouco mais do filme do que do livro, por todo o meu apego de quando eu era criança e também por causa de um personagem que aparece no filme e não tem no livro. Mas no livro a gente entende muito mais os sentimentos da Coraline e o que ela pensa sobre coragem, né? O quão ela é corajosa. É um livro que eu acho que toda criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, velho, morto, todo mundo, recém-nascido, todo mundo mesmo devia ler esse livro. Devia ser tão famoso quanto O Pequeno Príncipe, sendo bem sincera aqui. E o prêmio de pior livro do ano vai para... Sempre vou ressaltar que não é que o livro foi ruim pra mim, ele seja ruim. Quem sou eu pra falar se um livro é ruim ou é bom, né? Eu só dou aqui o que eu penso na minha cabecinha. Cada um tem sua experiência de leitura, cada um pensa uma coisa, então não tem problema uma pessoa gostar de um livro e a outra não gostar, entendeu? Por isso, assim, se eu tô falando mal do livro, não tô falando pra você não ler ele. Acho que sim, você devia ler e tirar suas próprias conclusões. Foi o livro Wake, Despertar, da Elisa Macman. É um livro meio que de fantasia, young adult, que a personagem principal, ela tem um negócio assim que toda vez que alguém tá dormindo perto dela, ela é transportada pro sonho da pessoa. E ela só fica sempre observando o sonho e as pessoas depois não lembram que ela tava lá. Só que aí surge um garoto que ela consegue interferir no sonho dele e ele lembra dela. Tipo, depois ele acorda e fica, oxi, o que você tava fazendo lá? E, gente, isso pra mim foi muito diferente, muito inovador, nunca tinha lido nada desse tipo, então eu tava achando que ia gostar muito. Só que eu acho que a autora não soube aproveitar a proposta, sabe? Ela focou muito em um romancezinho, deixou de lado essa parte da condição da garota. E sim, é uma trilogia, então eu creio que no volume 2, no volume 3, vai focar mais nisso, vai dar uma explicada, mas depois desse livro, com essa narrativa assim, muito grudenta, muito chata, muito adolescente, eu não vou ter paciência pra ler o livro 2 e o livro 3. Então, infelizmente, esse foi o livro que eu menos gostei esse ano. E o último prêmio, o livro do ano, vai para... Essa categoria aí de livro do ano é meio doida, eu inventei da minha cabeça. Porque não fala do melhor livro que eu li, mas o livro que eu acho mais pertinente, que eu achei adequado, que eu achei que se encaixou no ano que eu li.
E esse livro foi sobre A Redoma, do Stephen King. Por quê? Primeiro que eu gostei muito de ter lido esse livro no ano, porque foi assim, um calhamaço. Eu tenho um pé atrás com calhamaço, sabe? Eu sempre penso, tipo, ai, é melhor eu ler 3 livros curtos do que um enorme. Eu tenho receio de começar e passar muito tempo lendo um livro grande que no final também, sei lá, não gostar do livro. Sendo eu consegui dar uma boa melhorada nisso, né? Eu li vários calhamaços aí em torno de 600 páginas, mas esse foi assim, o maior livro que eu li, foi quase 1000. Isso pra mim foi tipo um pontapé inicial, sabe? Eu acho que funcionou pra eu começar a perder meu receio de calhamaço. Mas enfim, esse foi o livro do ano, porque nesse livro existe uma cidadezinha assim, meio pacata, meio de interior, e aí do nada surge uma redoma em volta dessa cidade, assim, do nada. As pessoas não conseguem passar por essa redoma, nada consegue quebrar, tirar essa redoma dali, e ninguém sabe o que que é, tipo, o que é aquilo que surgiu? Ninguém sabe. E aí tem muitas consequências ambientais, mas principalmente sociais, porque as pessoas dentro da redoma começam a ficar sem lei, sabe? As leis de fora já não se aplicam dentro. Elas podem sim ir presas, porque tem lá uma delegacia e tal, mas eu tô me referindo ao líder da cidade. Eu não lembro se era um prefeito, um vereador, eu acho que era um vereador, o segundo vereador. É difícil ter memória ruim, né? Mas era o cara ali que comandava a cidade, o Big Jim. E ele tinha muita influência sobre todo mundo. Ele era um cara, um bosta, um homem péssimo, só fazia coisa pro próprio umbigo. Mesmo assim, ele tinha o apoio das pessoas, sabe? Gente, eu juro que nunca senti tanto ódio de um personagem que nem eu senti desse cara. Eu acho que num top, assim, personagens que eu mais odiei, esse cara ganha. Esse livro ele é muito mais sobre como as pessoas agiriam se elas estivessem isoladas do que sobre a redoma, né? O mistério ali da redoma, a gente fica realmente muito curioso, mas a resolução não é assim tão boa, muita gente fica bem desapontado com isso, só que, cara, o que importou pra mim não foi nem esse negócio da redoma, e sim toda a jornada, todo o processo da gente entender como as coisas foram se agravando pouco a pouco, porque as pessoas de fora da redoma não conseguiam entender como que estava acontecendo aquilo dentro da redoma, sabe? Como que tudo tinha virado do avesso. Mas a gente que acompanhava, que lia o que estava acontecendo dentro da redoma, a gente conseguia entender isso, sabe? Como uma pessoa conseguia ter influência sobre outras. E por isso eu achei que esse livro foi o livro do ano. Bom, gente, eu gostaria de agradecer todos vocês pela presença aqui nesse evento. Espero que vocês tenham aproveitado e que venham assistir aos próximos. E até lá!